Olá, tudo bem? Eu queria falar com você que tem algum problemas, vamos dizer assim, né, com o ensino da história, tá? O aprendizado, né, no caso, ou seja, você que vai fazer a prova, né, às vezes até consegue ler, acha que está tudo encaminhado, e aí quando vem, né, a prova, às vezes, inclusive quando é teste, né, que vem as alternativas, aí aquilo tudo vira uma confusão na sua cabeça. Então é com você que eu queria falar, porque sou professor de história, né? Ao longo, né, da minha carreira de professor, eu sentava às vezes com um aluno, né, que tinha algum problema assim, e eu percebia que, né, o que estava faltando. Estava faltando o que eu vim chamar depois de porto seguro, né? Ou seja, o aluno ele estuda, né, geralmente história, bem aqueles períodos tradicionais, história antiga, média, moderna, contemporânea, e o aluno às vezes não consegue, né, vamos dizer assim, se situar nessa linha de tempo, né, que é um dos primeiros problemas, mas mesmo assim, mesmo estudando apenas um período, ele também carece desse porto seguro. E eu vou dar um exemplo concreto disso, tá? Então vamos supor, você pega lá nas primeiras aulas de história, você vai estudar, por exemplo, pré-história, tá? Então o que acontece? Você, ao longo, né, da sua leitura, ou até mesmo lá no livro, na apostila, vai ter um esqueminha, né? Então vai aparecer lá, eu vou colocar aí para você dar uma olhada. Então, vai estar assim, período, né, da pré-história, vai do surgimento do homem à invenção da escrita, tá? É um período, né, bastante longo e tal, no outro momento a gente vai falar com mais detalhes disso, mas vamos pegar, como eu disse, para dar exemplo concreto do que eu estou falando. Então, há uma divisão, né, aquela mais tradicional, que é o paleolítico, o neolítico, idade dos metais, e você vai lá e decora, né, as características do paleolítico, por exemplo, como você está vendo aí na imagem. Depois vem a lista das características do neolítico, né? Então, dá uma olhadinha aí. Então, o que acontece? O aluno ele decora, né, essas características do paleolítico, decora as do neolítico. Vamos deixar a idade dos metais para depois, tá? E aí vem as alternativas e ele começa a querer, como eu falei para vocês, decorar. Tá? E aí vai, somente como já disse, quando aparece teste, que aparece outras opções, aquilo vira uma confusão desgraçada na cabeça dele. Então eu vou. Qual seria o porto seguro nesse caso, gente? No caso da pré-história, por exemplo, o porto seguro é agricultura. Então, há uma divisão que os historiadores, né, tomaram como referência para dividir esse paleolítico do neolítico, que foi a prática da agricultura, né? Ou seja, o homem começou a produzir seu alimento. Então, veja, existe o paleolítico seria tudo antes da agricultura, tá? E o neolítico depois da agricultura, certo? É a invenção da escrita no caso. Mas vamos ver nesse exemplo que eu acabei de dar. Então você vai pensar o seguinte, olha, por que eu estou chamando a agricultura então de porto seguro? Porque a partir da agricultura você vai concluir, né? Você vai perceber pela certa lógica de que quais são as características, né, do paleolítico e quais são as do neolítico. Então vamos começar. Como eu estava dizendo, então partindo da agricultura. Então você tem que pensar o seguinte: o que o homem fazia para se alimentar antes dele praticar, né, então a agricultura? Ele tinha que caçar ou ele tinha que coletar, né? Bom, aí você vai concluindo. Então o paleolítico é a caça e a coleta, né? E o neolítico, como eu já disse, a partir da agricultura. E aí você vai concluindo e não decorando as outras características. Por exemplo, você vai caçar, vamos pegar a caça como exemplo. O que você acha mais óbvio? O cara chegar, sentar lá numa cadeira e ficar com arco e flecha lá esperando o animal passar, ou ele ir atrás da caça?
né? Ele vai atrás da caça, então ele é nômade. Se você pegar a coleta, que é a outra característica desse período, a mesma coisa. Você vive da coleta. Você, sei lá, deixa eu dar um exemplo bem banal. Você está lá embaixo de uma macieira, você come todas as maçãs. O que é mais óbvio? Você ficar lá esperando, né, o fruto dar novamente, amadurecer para você comer, ou você procurar outra árvore, né? Então, esses exemplos assim bem banais, mas você percebe. Então, você chega à conclusão e não à decoração, né? A decoreba, de que o homem então precisava se deslocar, né? Seja na caça, seja na coleta. Tá? E qual é o nome disso? Vida nômade, certo? Então, o homem habitava, né, as cavernas, por exemplo. Em qual dos períodos? Olha, paleolítico, né? Ou seja, ele não vai construir suas habitações porque está constantemente se deslocando, às vezes, né, se bobear até diariamente se deslocando. Então ele não tem como construir suas habitações, ele vai se abrigar onde ele achar, né, ali para se abrigar do frio, da chuva, enfim. Então, a habitação das cavernas, paleolítico. Construção das habitações, neolítico, porque quando ele vai se fixar, então ele vai, né, construir suas habitações. Então, gente, como eu disse, esse é só um exemplo, né? E ao longo aí da nossa conversa, eu poderia dar dezenas de outros exemplos de portos seguros, que em cada período que você vai avançando, ou assunto, né, que você desenvolve, você cria esse porto seguro para não se perder mais. Como se fosse um GPS. Você está perdido, você liga lá e, né, se localiza, fica tranquilo. Porque é uma outra característica também, gente, é essa você acaba, né, se ficando inseguro. Então, esses portos seguros, literalmente, né, vão te deixar seguros para que você consiga, então, dominar os conteúdos. E como eu estava dizendo, pessoal, ao longo, né, desses anos dando aula, eu percebi também que um dos problemas do aluno, né, com história seria a importância dela, entendeu? Tudo bem, nesse momento você quer passar no vestibular, você quer entrar na faculdade, aquele curso, né, do seu sonho, esse é o seu objetivo principal. Mas veja, se você também despreza a disciplina no sentido, né, nesse sentido de que ela não serve para nada, também pode ser um obstáculo para você, né, começar a se interessar pelo assunto, né, ter um mínimo de interesse por aquela disciplina. Bom, você acha que história não serve para nada porque falou do passado, né? Então, vamos continuar na pré-história para você ver como é importante. Vamos falar de um assunto assim, por exemplo, bem atual, a questão, né, do racismo. Seja aqui no Brasil, né, tivemos aí essa semana aí, né, casos, parece que sempre aparecem, né, infelizmente, novos casos. Nos Estados Unidos também é bastante sério, né, esse problema. Então, veja, você vai falar com um amigo, com um familiar, por exemplo, sobre o racismo, tá? E aí eu digo para você, olha, se você estudou lá com carinho lá a pré-história, você não pode ser racista, né? Por exemplo, o homem surgiu na África, né? Todos os indícios são de que o homem surgiu na África e depois ele foi para os outros continentes. Mas veja, eu não posso fazer essa afirmação sem provas, né? Ciência, enfim, né? Conhecimento, ele geralmente ele exige provas. Igual eu estou dando aqui para você, né? Eu estou dando exemplos para provar que você vai aprender, né? Que você vai passar, que você é capaz de entender história. E eu estou dando provas. Então, tudo, né, na verdade, né, para você ter credibilidade no que você está falando, você precisa de provas. Então, a ciência é a mesma coisa. Né? Aí até um momento onde a ciência, né, a biologia, enfim, vai casar aí
né, e precisar do auxílio da história e vice-versa. Então, o que acontece? Você puxar a memória lá. Por que, que os historiadores, os cientistas dizem que o homem surgiu na África? Porque, veja, há uma chamada evolução. Ah, mas vamos supor que você não aceite, você gosta da versão criacionista. Nenhum problema, né? Cada um tem sua crença, tá? Mas nós temos que estar preparados para as duas possibilidades. Nós vamos fazer uma prova, não é? Então, você vai ser cobrado também dessa questão evolucionista. E como que os cientistas, né, os historiadores, então, provam, né, que o homem surgiu na África? Então, aquela visão, gente, linear, né, que coloca um atrás do outro, vou até colocar a imagem aí para você ver, ela pode dar uma sensação falsa do que aconteceu, né? De que houve uma evolução, e aí que a gente simplifica, muita gente, né, simplifica, dizendo que o homem descende do macaco. O homem não descende do macaco. O homem e o macaco descendem de um ancestral comum. Veja essa questão, por exemplo, que o Enem colocou. Então vocês estão vendo, olha, existe lá um ancestral comum, né, o Australopithecus, e houve como, né, se a gente pensasse assim, uma ramificação, e aí, num determinado momento, surgiu o homem e o macaco. Quer dizer que, vamos dizer, quase que simultaneamente, legal? Simplificar. Então, veja, é diferente de falar que o homem descende do macaco. Então eu vou colocar aí uma também mais simplificada, né, umas imagens para você ver o tamanho dos crânios. Então o que acontecia, gente? Por exemplo, nas escavações, tá? Que aí que eu falo que é a prova, na África encontram-se, vamos dizer assim, todos esses exemplares, não é isso? Todos esses crânios aí. E fora da África só se encontra o último, no caso, o Homo sapiens, o último que eu falo, né, nessa linha evolutiva. Então, daí, né, se conclui, o homem surgiu na África. Tá? Vou colocar um mapinha aí para você ter uma ideia. Tá? Então, e daí ele esparramou para outros continentes. Então, como eu estava dizendo, né, para a gente não avançar muito, você percebeu que eu vou falar sobre racismo, por exemplo, é importante que eu tenha noção, né, da história, até, né, como eu disse, entre outras coisas, para não ser racista. Porque, veja, se todos descendem, né, de um ancestral comum, se nós, né, os seres humanos surgiram na África, eu não posso ser racista, por exemplo. Legal? E eu poderia, gente, aqui continuar dando vários exemplos para vocês. Vocês querem um outro assim? Como eu disse que eu gosto de provar o que eu estou falando? Vamos supor, então, você, como eu disse, voltando àquela ideia, você acha que história não serve para nada, porque só fala do passado. Às vezes, né, surgem, como eu disse, com amigos, com a família, uma discussão, por exemplo, por que, que o Brasil, né, tem certos problemas, certas mazelas, e a gente compara, né, com os Estados Unidos, compara com outros países, enfim. E aí eu queria dar um exemplo, né, que toca mais a gente de perto. Geralmente a comparação vem com os Estados Unidos, né, até pela proximidade física, cultural que nós temos. Muitas vezes a comparação vem com os Estados Unidos. E aí, por exemplo, as pessoas falam assim, olha, sabe por que, que o Brasil tem ainda esses problemas e tal? Porque é um país jovem, né? Só que veja, se você, aí volto, tem conhecimento da história, sabe que os Estados Unidos são mais jovens do que nós, né? Por quê? Porque nossa colonização começou ali, Cabral chegou em 1500, a nossa colonização começou por volta de 1530, tá? Mas isso nem é tão relevante. E os Estados Unidos? Quando os Estados Unidos começaram a ser povoado por europeus, né? Porque já tem toda a pré-história da América, que é outra questão. Mas veja, quando que os ingleses, né, franceses e assim por diante começaram a colonizar os Estados Unidos? Por volta de 1620, ou seja, tem uma diferença de 100 anos. Então,
Resumindo, os Estados Unidos é 100 anos mais jovens que a gente. Tá? Tem um livro muito interessante do Darcy Ribeiro, que chama-se América Latina, Pátria Grande, onde ele vai fazendo essa discussão, né? E assim por diante. Então, mas se nós tivéssemos sido, por exemplo, colonizados, né, por ingleses, franceses, holandeses, será que, né, nossa história seria diferente? Aí, pessoal, veja, olha para o Haiti. O Haiti é uma colônia francesa. Então, veja, eles, né, todos aqueles países naquele momento, eles tinham o intuito de nos explorar e não, né, nos desenvolver. Tá? Então, não cabe também essa questão, né, de saber se fosse francês e inglês seria diferente. Não, gente, seria a mesma coisa. Tá? Mas veja, eu precisei de saber que, né, outros países foram colonizados por franceses e por ingleses, tá? E não deram certo, né, entre aspas aí, e você precisa então, né, do conhecimento da história para alicerçar suas considerações. Às vezes você, por exemplo, pode precisar disso, né, dessa argumentação numa redação. Tá? Pode até não ser uma prova de história especificamente falando, mostrar para o examinador que você domina, né, além da linguagem, um conhecimento mais amplo, você pode pôr numa redação, né, como já disse, que fale sobre desenvolvimento, que toque na questão do racismo. Então, essas aulas, né, que eu quero ministrar aqui para vocês, eu quero, né, principalmente criar, como eu disse na primeira parte, esses portos seguros, né, para você conseguir se situar na linha de tempo, né, e que você também perceba, né, que em vários momentos esse passado que nós estamos falando tem muito a ver com esse presente, sim. E voltando também, né, para você que vai prestar um exame, o Enem, por exemplo, um vestibular mais competitivo, você que às vezes está até no ensino médio, né, encontra dificuldade nas provas mensais. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque, né, se você acompanhar direitinho, né, esses exemplos, e como eu disse para você, a ideia é fazer de vários períodos históricos, tanto da história, né, geral, quanto da história do Brasil, e em cada momento eu vou dando a parada e falando para você, olha, sabe aquele exemplo que eu acabei de dar, né, sobre a pré-história? Olha, aqui nesse momento na história do Brasil, qual que é o porto seguro, né? Qual vai ser seu porto seguro? Como você, se eventualmente se sentir perdido, como é que você vai se achar? Então, nós vamos fazer isso passo a passo, tá? Com exemplos, como eu já disse, inclusive tirando de vestibular, né? Já que é o nosso objetivo. Porque se preparando para o vestibular, como eu disse, se prepara para qualquer outro tipo de prova, né? Até mesmo concurso, que eventualmente cai alguma, né, questão de interpretação de texto também, né? A gente acaba trabalhando bastante. Então, é isso que eu quero fazer com você aqui, né, ao longo das aulas. Então, nós vamos sempre trazer exemplos, tá? Hoje é um pouquinho diferente, eu estou até falando demais, né, mas a ideia é falar, olha, esse assunto X, como é que o vestibular explorou? Tá? Onde que é relativamente fácil, mas onde você tem que ter um cuidado especial, né? Então, trazer questões também, né, de um certo nível de complexidade, para você perceber que mesmo essas complexas, se você conseguir, né, ter o porto seguro, você consegue, na pior das hipóteses, por exclusão, chegar à questão correta, tá? Se for o caso. E se for redação? Mesma coisa. Nós vamos trazer também alguns exemplos, tá? Você vai criando aqueles, né, como eu chamei já aqui, porto seguro, e a partir dali você cria, né? Coloca umas 3, 4 palavras-chave, dependendo da questão, e a partir dali você elabora, né, a sua questão dissertativa. Por exemplo, quem vai fazer uma segunda fase, né, de um vestibular aí, como eu já disse, o VEST, ou se você
não estiver em São Paulo, né, no seu estado também, se tiver uma questão dissertativa, você conseguir fazer aquele arcabouço, né, para poder fazer uma redação, porque a gente tem uma tendência também de se perder, tá? Então é isso que eu quero fazer com você. A gente vai parar, pegar uma questão, fazer junto, né? E eu vou chamando a atenção. Olha aqui, ó, onde você pode errar. Olha aqui onde você tem que prestar atenção. Ah, você ficou entre duas? Como você tira essa, né, essa diferença aí? Você não vai fazer unidunité. Você vai, não, você vai com uma coerência fazer a eliminação e chegar na questão correta. Então é isso. Estou te convidando aí para a gente, ao longo dessa jornada aí, a gente vai soltando os vídeos, né, aí, diariamente, semanalmente, e você, então, dá um like aí, que ajuda né, a gente manter aqui essa informação, né, o programa. Então dá um like, compartilha com seus amigos, né, de cursinho, de colégio, que às vezes, inclusive, vocês podem fazer, que é muito interessante também, alguns grupos de estudo, né? 2, 3, tá? Aí 4 já começa já começa, eu fui aluno, né? Já dispersa muito, você está lá estudando e daqui a pouco já está falando de festa, está pegando, né? De paqueras, então o ideal seria aí de 2 a 3, formar um grupo de estudo, e aí você traz, né, essas pessoas para a discussão também enriquece bastante, legal? Então é isso, eu espero que você tenha curtido, né, você nos acompanhe aí nos próximos programas. Como eu já disse, a ideia é cobrir, né, todo o período histórico, com exemplos, tá? A cada ali 5 minutos de conversa, eu vou trazer já o exemplo para você, não vou deixar esticar demais, porque, né, o que acontece muitas vezes, eu dei aula muitos anos em cursinhos, o que acontece muitas vezes é que você tem uma aula de 50 minutos e no final você vai resolver o exercício, né? Então, não, aqui nós vamos ir quebrando, sabe? Porque a ideia é que você, como eu disse, crie esses portos seguros e consiga ir sozinho, né? Não precise mais de mim, né? Num determinado momento. Legal? Então é isso. Conto com a sua presença aqui na sala de aula. Legal? Então é isso. Até a próxima.